Eu só estou falando aqui hoje para vocês das Mil e Uma Noites e não de nenhuma outra obra da literatura árabe, que é uma literatura muito rica, que tem obras muito interessantes, muito importantes, porque, na verdade, o livro foi... Ele teve uma divulgação relativamente... como é que fala? Original no Ocidente, ou seja, o livro se conheceu, foi dado a conhecer na cultura ocidental, ou se propagou pela cultura ocidental, ou foi valorizado como literatura na cultura ocidental, antes mesmo de se valorizar na cultura árabe. Isso é feito de um arabista francês, de um erudito francês chamado Jean-Antoine Galland, né? Galland nasceu em 1646, morreu em 1717, era um diplomata também, né? Galland, ele, desde cedo, foi muito interessado, foi muito aficionado por literatura oriental e trabalhou, né, para o governo francês nos países do Oriente. Trabalhou, serviu em Istambul, em Damasco, enfim. Ele foi, digamos assim, uma espécie de diplomata, né, naquela época, e aprendeu, desenvolveu um conhecimento muito bom das línguas do Islã, né? Ele era uma autoridade em religião muçulmana, em cultura árabe, e conhecia bem, além do árabe, o persa e o turco, né? E, durante o período em que ele viveu no mundo árabe, no mundo muçulmano, ele ajuntou muitos manuscritos, muitos materiais, muitas obras, que, quando terminou o trabalho dele na França, no Oriente Médio, ele levou consigo para a França. Ele foi para a França, foi trabalhar como professor, foi dar aula, auxiliou um outro erudito francês chamado Herbelot a fundar a Biblioteca Oriental, ele levou muitos manuscritos consigo, e se pôs a traduzir obras orientais para a língua francesa, né? Ele traduziu Khalil Dimna, ele traduziu uma obra de viagens que vocês devem ter ouvido falar, chamada Simbal Marinheiro, né? Na verdade, Simbal Navegante, né? Porque Limarin, em francês, significa do mar, né? Então, não é exatamente marujo, marinheiro. E estava trabalhando com isso quando recebeu uma carta de um amigo dele que estava trabalhando no Oriente Médio, dizendo para ele: olha, você gosta muito de literatura árabe, eu achei aqui, você gosta muito de narrativas árabes, eu achei aqui uma obra que talvez te interesse. Ela se chama Mil e Uma Noites, e tem muita história, eu acho que isso vai te interessar. O Galland mandou uma carta pedindo para que ele enviasse, ele enviou para o Galland aquilo, o Galland recebeu, e quando o Galland recebeu aquela obra, isso já no começo do século XVIII, né, ele abandonou tudo o que ele estava fazendo e se dedicou até o resto da vida a traduzir aquela obra para o francês. Ele parou, né, com todas as outras atividades de publicação dele, e até o final da vida ele só traduziu As Mil e Uma Noites. Ele recebeu aqueles 3 volumes e trabalhou neles, enfim, até morrer em 1717. Inclusive, ele morreu antes de sair o último volume, né? A tradução do Galland fez um sucesso enorme, né? Ela assim, foi consumida por todos os estratos intelectuais franceses, quer dizer, desde letrados intelectuais, que depois seriam os iluministas. O povo também consumia, porque só assim que você explica a alta vendagem da obra, né? Quer dizer, foi consumida em todos os níveis. A coisa popular é evidente, por quê? Porque pela alta vendagem. O consumo pelas camadas cultas é visível pela obra, né? Por exemplo, Voltaire, né, um filósofo francês, ficcionista francês, nos contos dele fica evidente que ele leu, ele declara que leu As Mil e Uma Noites, era uma obra que era impossível não conhecer, Diderot, Montesquieu. As Cartas Persas, por exemplo, são uma obra assim importante da literatura francesa. Elas certamente não teriam sido escritas daquela maneira, não fossem As Mil e Uma Noites, né, que deram essa solução, essa ideia da alteridade. O que são as Cartas Persas? Montesquieu, para criticar a sociedade francesa, ele imagina um persa na França escrevendo para um persa na Pérsia, falando para ele sobre os costumes da França, como se fosse, claro, um estrangeiro, né? E essa ideia do estrangeiro olhando para a sua cultura, eu acho que tem uma contribuição forte do imaginário proporcionado pelas Mil e Uma Noites.
né, que elas vão exatamente proporcionar esse tipo de imaginário. E a obra ela não foi lida somente na França, ela foi lida também pelas classes cultas, enfim, o francês era a língua internacional da época, foi lida na Rússia, foi lida na Itália, foi lida na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, em francês e em traduções também do francês para as línguas, para o inglês, para o italiano, para o alemão. Ela foi traduzida, quer dizer, a tradução do Galland, ela acabou se constituindo, configurando em si mesma uma obra. Porque quando se pensava em traduzir As Mil e Uma Noites, o que se fazia? Se traduzia a tradução do Galland para, né, a língua inglesa ou russa, enfim,